Paz seja contigo, eu sou o pastor Lohan Castro e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo e fique muito à vontade aqui no nosso meio. Eu vou estar semanalmente postando vídeos aqui, postando um vídeo por semana, na verdade. Por enquanto é um início, estou reiniciando essa coisa, essa vida de youtuber, mas eu quero trazer aqui algumas coisas relevantes e importantes para a nossa fé cristã. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações, compartilhe com seus irmãos, seus amigos, seus grupos e deixe aqui o seu comentário. Hoje nós vamos começar um quadro chamado A Bíblia Responde. E para começo de conversa, a gente já começa assim de forma mais bombástica, né? Qual é a pergunta de hoje? Detalhe que nesses vídeos nós não é aula. Em alguns minutos nós vamos responder algumas coisas. Claro, aquilo que dá para responder em alguns minutos. Bom, é pecado não querer ter filhos? Lohan, é pecado o fato de que eu e minha esposa não queremos ter filhos? Bom, talvez a pergunta está errada. Talvez a pergunta não seja essa, se é pecado não querer ter filhos. A pergunta certa talvez seja, por que eu não quero ter filhos? Essa é uma boa pergunta. Bom, houve uma grande polêmica, uma grande questão aí com o pastor Marcos Bianconato e alguns outros irmãos. Olha só, meus irmãos, a gente precisa pensar sobre isso com um pouco de cautela. Nós somos muito reacionários, né? E vamos brigando e tendo muita dificuldade de dialogar as coisas, de pensar as coisas. Nós temos que entender que a cosmovisão de um cristão ela precisa ser necessariamente cristã. E aí a gente precisa olhar para as escrituras para podermos responder a estas questões. Então, em primeiro lugar, precisamos fazer a pergunta certa. A pergunta é por que eu não quero ter filhos? Essa é a pergunta. Em segundo lugar, nós temos na Bíblia algumas coisas que apontam para uma direção. E a gente já começa, por exemplo, do Gênesis, capítulo 1, versículo 28, nós temos Gênesis dizendo, o Senhor dando uma ordem para Adão e Eva, onde eles deveriam se multiplicarem. O texto diz exatamente assim. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Nós temos também Salmo 127, verso 4 e 5, que diz como flecha nas mãos de um arqueiro, de um guerreiro, algumas versões, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. A gente tem, por exemplo, nos evangelhos, Jesus abençoando as crianças que estavam ali se aproximando dele e tendo uma visão muito positiva das crianças. E nós temos, por exemplo, João 1,12 fala que, se a gente for observar as nomenclaturas que são usadas na questão do plano de salvação, nós temos a Bíblia mostrando que, em João 1,12, que nós somos transformados em filhos de Deus. A própria dinâmica da redenção tem a ver com o pai e o filho. Então, essa coisa da família, pais, homens e mulheres se tornarem pais de filhos, isso na Bíblia tem uma visão fantástica e incrivelmente positiva. De tal maneira que a questão que eu levanto agora é, se o que Deus chama de bênção, se o que Deus chama de bom, se o que Deus chama de agradável, isso é bom, isso é uma bênção, se o meu coração responde a isso com pesar, com tristeza ou com repulsa, o problema é o meu coração. E é aí onde a gente altera a pergunta. Não é se é pecado ter filhos, mas por que eu não quero ter filhos? E aí provavelmente a gente de repente podemos estar aí escondendo algum egoísmo profundo. Egoísmo. Ou não queremos assumir responsabilidades uma vez que somos convocados a viver debaixo de responsabilidades.
ou simplesmente nós queremos viver de forma hedonista, queremos continuar vivendo prazeres e mais prazeres nessa vida e não queremos formar um outro ser humano e, já que somos cristãos, não queremos formar um outro cristão. Bom, na minha humilde opinião e no meu pensamento, e olhando para as escrituras, claro, minha opinião e meu pensamento eu construí com base nas escrituras, eu acho que não é se é pecado não querer ter filhos, mas o que isso está escondendo? Esse não querer ter filhos provavelmente esconde pecados. Eu também quero reiterar aqui que afirmar que a Bíblia incentiva você a ter filhos, ela não incentiva você à irresponsabilidade. De maneira que nós precisamos compreender que há uma responsabilidade por parte dos pais. Os pais precisam assumir isso. Por exemplo, a gente olha para Efésios 6,4, onde a Bíblia diz que os pais precisam criar, educar seus filhos debaixo da disciplina, da demonstração do Senhor. Ensina o menino no caminho que deve andar e quando ele crescer não se apartará dele. Bom, assumir a postura bíblica de se casei, quero ter filhos, casei logo, quero ser pai, porque as escrituras enxergam isso como bênção, não significa sair por aí enlouquecendo e fazendo um monte de atrocidades, né? E cometendo graves erros de forma muito irresponsável sair colocando criança nesse mundo. É claro que nós temos que ponderar aqui o fato de que há pessoas que não podem ter filhos. Eu e minha esposa, nós somos um casal que não podemos ter filhos, né? Pelo menos não de forma natural, podemos adotar, podemos, enfim, correr atrás desses meios. Mas se você é saudável, você pode ser pai, você pode ser mãe e escolhe não ser, você precisa talvez repensar hoje essa sua postura. Porque provavelmente essa sua postura só esconde egoísmo, só esconde hedonismo, só esconde um coração mal direcionado. E é aqui onde habita o que você tanto está questionando, o pecado. Eu volto outras vezes por aqui, peço que você fique atento, né? Ativando o sininho, vai chegar para você a notificação do vídeo, né? E, bom, vou deixar aqui na descrição algumas coisas importantes, vale a pena você olhar. Inclusive, se você está interessado em conhecer mais sobre a palavra de Deus, sobre a teologia em diálogo com as questões atuais, eu criei um grupo e eu estou colocando aqui embaixo o link desse grupo e você pode entrar, vai ser uma espécie de comunidade, você vai receber de primeira mão aí, totalmente gratuito, você vai receber de primeira mão os vídeos que eu postar aqui, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima, fique na paz.